Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Eu, de antemão aqui, agradeço muito, tá, pessoal? Os contatos aí, tá? E muito legal isso, tá certo? Vamos aqui. Agradeço os inscritos, o pessoal fala, Teodoro, tem que falar, vou poder escrever, problema seu. Problema seu, cara. Eu acho que é bom que você se inscreva, tá, cara? Porque, de novo, eu afirmo, tá? Esse canal aqui, eu posto esses vídeos, né? Porque o meu objetivo é disseminar o conhecimento, tá? E é isso. Muita gente fala comigo aí em grupos, né? Eu tenho vários grupos de militares, eu fico muito satisfeito com isso, tá? Muito mesmo, tá? E é muito maneiro fazer isso, tá? Eu, por exemplo, né? Eu tô terminando, tá, pessoal? Pra vocês entenderem como é que funciona isso, tá? E é esse tipo de coisa aqui, por exemplo, que eu convoco os militares que falam comigo nos grupos, tá? Por exemplo, eu tô terminando de fazer... Ô, CBMERG, Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiro, Rio de Janeiro, Teodoro tá terminando, tá? Teodoro tá terminando, tá? Vou enviar pra vocês, tá certo? O meu manual, o meu manual, tá? De atividades correcionais aí do Corpo de Bombeiros, tá? Eu vou fazer aqui as minhas críticas acerca desse manual, famigerado manual, tá? Manual de atividades correcionais aí do CBMERG de 2022. Tá quase acabando, tá? Eu vou enviar pro comando do Corpo de Bombeiros, tá? E para as autoridades competentes, tá? Porque isso aqui é um absurdo. Mas para vocês entenderem como funciona isso. Então, como eu falei para vocês, né? Eu tenho lido muito a Bíblia, tá? E aí, o que eu fiz em relação a esse manual de atividades correcionais do Corpo de Bombeiros? Eu fui observando ali as palavras, né? E fazendo ali as minhas considerações, né? Sobre aquilo que foi dito ali. Me causou muita preocupação, por quê, pessoal? E aí eu convoco os militares para isso aqui, ó, para que eles façam estudos, né, acerca desse tipo de material que circula internamente, tá? Porque você não sabe o que acontece. Mas esse tipo de material aqui no Corpo de Bombeiros, por exemplo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro causa muito problema. É isso. E aí, olha isso, pessoal. Esse manual, né, eu tô terminando já. Então eu fiz todo o sopesamento, tá? E vou dizer aqui o que eu acho que tem que ser feito, o que tá errado e por que tá errado. Não é porque eu acho, é porque a lei diz assim, tá? Então eu vou disponibilizar aí para que seja feitos os ajustes ou então que acabe com isso, tá? Porque isso aqui não pode mais. É isso, tá? É isso. Isso aqui é um absurdo, tá? Mas só para você ter uma noção do que e porque eu converso com muita gente, né? E é isso aqui que me causa, né? Então, esse manual, por exemplo, eu vou falar hoje sobre essa questão desse recomposição salarial. Eu vou falar assim, tá? Vou falar. Estão me perturbando. Vou falar. Mas eu quero falar primeiro aqui dessa questão porque é muito interessante, né? E aí, esse manual de atividades correcionais do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, famigerado, tá? Que diz o que pode fazer para o advogado, o que o advogado pode fazer, tudo isso, tá? O OBRJ, ô meninas, presidente e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, eles aqui estão dizendo o que a gente de advogado pode fazer, os astutos. Os astutos. Eu falei tudo os astutos, doutoras? Eu falei tudo os astutos. E agora tem que ter só mulher, tá? Não posso sair mais não. Agora, quando eu ver a próxima aí, eleição, a vice vira presidente, ou a outra é reeleita, e é só menina, tá? Tem que sair mais não, é só mulher. Botar esses homens na quadra deles. É só meninas na OAB agora. Presidente e vice, só mulher. Conseguiu duas, não pode sair mais. Agora tem que ficar, né? Ajustar, arrumar a casa, né? E só tem mulher. Botar esses homens mais aí não, tem que voltar mais não. Pode não, tá? Então, é isso aqui. Aqui, ó, presidente e vice. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem que botar esses homens na quadra deles. Olha isso aqui. Olha isso. Eu não vou sofrer junto, não. Vamos sofrer todo mundo junto, pessoal. E é isso aqui, ó. É a OAB chegar aqui e botar esses homens na quadra deles. Porque isso aqui é um absurdo, cara. E eu mostro, tá? Fiz ali o estudo e vamos junto. Diz aqui o que o advogado pode, né? Aí o cara pega lá no Código de Processo Penal Militar. É sigiloso. Caramba, meu caro, que loucura é essa, cara? Que loucura é essa, cara? Aí eu quero entender, né? Mas, enfim, pessoal, vamos aqui. E aí, esse manual, tá? Manual correcional aí do Corpo de Bombeiros, né? Ele já inicia assim, ó. O manual de atividades correcionais foi confeccionado com o objetivo de... Qual foi o objetivo, né? Só que só a palavra já, correcional, Teodoro chato, Teodoro chato. Só a palavra já tá errada.
já tá errada, e aí eu faço toda a construção, inclusive para dizer por que ela tá errada, né? Vou dizer ali a origem dela e tudo, e vou na Bíblia. É isso, cara, porque nós temos muito impregnado no militarismo, tá? Nas legislações aí militares, tá? Por conta do AI-5, né? Essa questão aí de moralidade, enfim, muita coisa da Bíblia. Então eu tô fazendo estudo, tô falando, pô. É isso. E aí vai dizer assim, ó. O Manual de Atividades Correcionais, né, foi confeccionado com o objetivo de fornecer aos bombeiros militares, tá, informações técnicas. Opa, uma BRJ aqui, ó, informação técnica. Mas vamos ver quem tá oferecendo a informação técnica, pra ver se pode, pô. E aí eu sou obrigado a aturar desaforo, né, porque vai pra dentro da OAB, pô, pra tomar cafezinho, né, e participar de palestra, de mesa, de reunião, de tudo, e é isso aqui, ó. É isso, pô. Não fiquem chateados comigo, porque a verdade é essa aqui, cara. É isso. E aí eu sou obrigado a aturar desaforo como advogado. Não vou, porque a prerrogativa da advocacia não vai passar, pô. Doa quem doer, pô. Aqui eu vale tudo os astutos. Aqui, ó. Informações técnicas. Informações técnicas e atualizadas sobre as atividades correcionais, tá? Sendo, olha que grave isso, tá? As pessoas que fizeram isso aqui, todos os danos que esse manual está causando, eu consigo, tá, pessoal? Estabelecer aqui uma relação de causa e efeito, tá? E vamos estudar qual é a consequência disso, tá? Porque essas pessoas não têm legitimidade democrática para fazer isso aqui, tá? Porque você vai falar, Teodoro, mas é só um manual. Ou você aí que não entende, é um manual, mas dentro de um contexto, tá? Do R-Quero, um regulamento disciplinar que é a vontade, é o gozo da autoridade, tá? E hierarquia e disciplina, cara. E aí você faz um manual. Então, se você não pode fazer, e se o manual traz esse tipo de previsão, a gente tem que olhar bonitão aqui, todo mundo que tá aqui, tá? E não é pouca gente não, tá? Todos que estão aqui, ó, essas pessoas precisam responder, cara. Muitos desses, se não todos, tá? São formados em direito, cara. Então, formados em direito, vocês têm um dever adicional de entender, cara, que esse tipo de coisa vocês não podem fazer, pô. Vocês não podem fazer, pô, e eu vou provar que não pode. Porque eu vou trazer o meu, tá certo? Tá quase pronto aí. E vamos ver o que vai dar, pô. E entender, tá? Todas as sequelas disso aqui até hoje. Isso aqui é de 2022, tá? Isso aqui é de 2022, cara. E aí você traz já nos objetivos, né, cara? Sendo a doutrina de referência, cara. Doutrina de referência. Doutrina de referência no âmbito do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cara, isso aqui é um ciclo de horrores. Eu vejo, assim, eu fico de verdade assim, sabe? E aí, esse é o objetivo deles, tá? E aí o objetivo do Teodoro tá mais ou menos assim, ainda não terminei, tá? Mas é mais ou menos assim, tá? Aí eu faço primeiro ali, por que eu não acho que tem que ser esse nome, tá? Não pode não, cara. Porque você é um manual, né, de atividades de... de correção. Não. É o manual, tá? É o manual, tá? É o manual onde será garantido ao cidadão fardado, bombeiro militar acusado da prática de um ilícito disciplinar, condições para o exercício substancial dos seus direitos e garantias fundamentais não negados pela Constituição atual. É isso que deveria estar escrito aqui. É isso. Porque o Estado Social Democrático de Direito, meu camarada, não é mais o teu gozo. É o respeito incondicional à Constituição Federal. Mas não tem, Teodoro, o que fazer, né? Ninguém controla, né? Ninguém controla, nem o MP controla. E aí a gente vive isso aqui, ó. A gente vive isso aqui. E aí, muitos aí, né, que estão hoje no bombeiro, né, na PM e deputados, gostam muito da Bíblia, né? Gosta da Bíblia? Vem pra cá com o doutor Teodoro. Vamos pra Bíblia, tá? Já vou. Toda a construção que eu fiz desse manual, tá? Do regulamento disciplinar dos bombeiros, todos eu faço isso aqui, tá? Eu faço citações bíblicas. É isso, cara. É a minha forma de doutrinamento. Tá tudo. Eu faço o doutrinamento bíblico, tá? Com a palavra, tá certo? E faço também o do militar. Teodoro tá nessas duas vabas aí. Vem pra cá. Eu acho que é assim que fala, né? 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, versículo 16 e 17 da Bíblia Sagrada. Vai dizer assim pra gente. Pra essa questão aí de correção, né? Disciplina, a vara da disciplina. Vem pra cá. Vem pra cá. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Tá falando da Bíblia, tá? Para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E aí eu venho, tá? O método de educação sobre as coisas da caserna, segundo a qual é ensinado ao bombeiro militar que a disciplina, a correção, a punição, conduzem à moralidade e ao bom caráter institucional, devem ser necessariamente reinterpretados sob a ótica constitucional vigente, pois a correção somente será justa quando for possível afirmar que verdadeiramente aquele bombeiro militar que será corrigido recebeu educação suficiente para que pudesse discernir e adequadamente refrear aquela conduta objeto da persecução administrativa disciplinar. Não obstante, embora a palavra de Deus nos ensine que a vara e a repreensão dão sabedoria, então, embora, né, a palavra de Deus, né, nos ensine que a vara e a repreensão dão sabedoria, Provérbios capítulo 29, verso 15, o bombeiro militar que aprendeu apropriadamente a respeitar e a submeter-se aos seus superiores, achará normal submeter-se à Constituição Federal e ao ordenamento jurídico infraconstitucional, como expressão da soberania, cuja obediência, a expressão tem que obedecer à Constituição Federal, tá? Não é um desejo, é obrigação, porque senão depois da ruim a culpa não é minha, tá? Depois da ruim a culpa não é minha. Depois da ruim a culpa não é minha. Avisei muito, cara, pedi muito. A respeitar, né? E a submeter-se aos seus superiores hierárquicos, o bombeiro, né? Que recebe de fato educação, né? E ele vai achar normal, cara, submeter-se à Constituição e ao ordenamento jurídico infraconstitucional como expressão da soberania, cuja obediência é devida ao poder do povo brasileiro, a verdadeira e única disciplina em um Estado democrático de direito. E não isso aqui, cara. E não isso aqui. Então a gente tem que mudar tudo, cara. Tem que mudar tudo. E é isso que eu estudo com as pessoas, tá? E igual isso aqui, pessoal, eu fiz em tudo que tá... Nossa, o troço é gigante, né? Os modelos ali que eles colocam, tudo eu mexi, tá? Problema de vocês aí, vamos todo mundo junto, pô. Todo mundo identificado, tá? Vamos todo mundo pra OAB, tá? Entender direitinho. Que loucura. Vou falar uma besteira aqui. Esse manual é um absurdo, cara. Esse manual é um troço tão repugnante assim que, de verdade, cara. E ninguém faz nada, tá? A LERJ não controla o executivo, não controla o comandante do Corpo de Bombeiro, ninguém controla nada, MP, ninguém controla nada, pô. E depois a gente vive essa situação aí, ó. E é isso que eu faço, pô. Então eu peguei ali, né? Eu peguei mais a parte, né? Que mais me chamou ali a atenção, né? E eu fiz o recorte histórico e legal, né? Foi essa parte do inquérito policial, pô. Porque eu fiz um estudo específico sobre inquérito policial militar, né? Inclusive fazendo essa relação, tá? E é isso mesmo aí, tá? Porque, caramba, tem que ter matéria-prima, né? E eu digo isso aí, o Ministério Público, não destituído aqui de embasamento pra isso, tá? Tem que ter matéria-prima pra funcionar a auditoria da Justiça Militar. Doa quem doer, cara. E eu provo, pô. Tem que ter matéria-prima. Depois arquiva, pô. Eles falam isso, pô. A gente promove o inquérito policial militar, depois arquiva. Por quê? Porque já entrou, né? E aí já computou, já... Uou! É isso, pô. Respeitem a advocacia. A advocacia é resistência, cara. A advocacia é resistência, pô. E somos nós que controlamos esses camaradas aí, militar, pô. Então não dá pra ficar junto não, pô. É os caras lá e a gente aqui, se não dá isso aqui, ó. É isso, pô. É isso, cara. É isso, pô. E mais, tá? Tô fazendo um estudo muito legal, tá certo, pessoal? Vou meter um montão de HC, tá? Porque no HC não vai ter como segurar, tá certo? E ó, STF, vamos fazer diversas discussões, tá? Por meio de HC, pô. Por meio de HC, pô. Habeas corpus, a gente discute muita coisa, pô. Habeas corpus não é só aquela coisinha, não. Tem vários cursos aí, tá? Chato, Teodoro, chato. Tem um advogado aí no curso... É um curso que, pessoal, eu não me lembro o nome, né? Que fala sobre
sobre... Caramba, ele é muito bom, cara. Vou indicar aqui pra galera aí, advogado, pra pegar esses caras. Vamos fazer tudo, vamos fazer um montão de HC, pô. Porque no HC a gente discute pega eles. Tô te falando, cara, tem que estudar, tá? Meu Deus, o que é isso? Tem que estudar porque o direito militar é o direito dos astutos. A gente pega eles. É isso, tá? É isso, tá? Aí vou tentar pegar aqui o nome dele, cara. Caramba, ele é muito legal, cara. O rapaz jovem, né? O advogado lá em São Paulo, né? E ele dessa vibe aí de defensoria também, show de bola. De defensor não tá fácil, não. Ele não é defensor, não. Ele é advogado, tá, pessoal? Mas, caramba, ele é muito didático. As aulas dele são muito legais. Deixa eu ver se eu encontro uma aula dele aqui pra poder mostrar pra vocês. Muito maneiro, cara. Ele tá me ensinando pra caramba. Meu camarada, você é muito bom, tá? Deixa eu ver se eu acho você aqui que eu não tava com esse computador. Mas esse camarada é show de bola, cara. Caramba, o moleque é bom. Bom. Advogado bom mesmo. Advogado vai poder botar esse cara no lugar deles. Doidão assim igual o Teodoro. Ei, mas Teodoro, pegar esses caras. Vamos pegar esses caras. Vamos pegar esse camarada aí. Caramba, cadê você, cara? Toda hora eu te vejo aqui, cara. Eu vejo milhões de vídeos desse camarada aqui, cara. Cadê ele? É o Caio, quer ver? Vou botar pra vocês aqui, pessoal. Cadê ele? Qual é o nome dele? Caio Domingues, ó. Inclusive ele tem um livro, tá? O pessoal da advocacia, vamos pegar esse livro aqui desse camarada, tá? Ó, é o Dr. Caio Domingues, tá? Caio Domingues. Ele tem um livro, tá? Que fala sobre habeas corpus. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele é muito bom, gente. Eu fiquei assim, de verdade, muito maneiro, cara. Vai dar trabalho pra muita gente aqui no Rio de Janeiro. Vou falar pra ele, a culpa dele. Vai falar, ô doutor advogado, eu peguei teu livro aí, deu ruim com esse camarada aqui, cara. Aí tu pega ele, né, cara? Aí tu pega esse professor aqui, né? Aqui o livro dele, pessoal, ó. O livro dele, tá? Desse professor. Cadê, cara? Não é um livro barato, tá? Mas é isso aí, cara. Tem que coçar o bolso e comprar. E pra gente pegar esses caras, tem que ser assim. Cadê, meu camarada? Teu livro, cara. Habeas corpus, ó. Ah, não tá aqui não vou conseguir falar. Caramba, show de bola, tá, gente? Não quero me estender muito aqui. Mas ele é muito legal, cara, porque ele faz toda uma discussão. Caramba, cara, é muito bom, cara. Ele tem um livro aqui, cara. Cadê o livro do camarada, pô? Coloca aí, tá, pessoal? Caio Domingues, tá? E vamos discutir tudão, cara. Vamos pegar tudão, discutir aí tudo a gente fazer habeas corpus. Tudo a gente fazer habeas corpus. Inclusive essa questão do conselho de disciplina. Vamos ver se não vai? Cara. Vamos ver se não vai? Vamos fazer essa discussão aí pra ficar maneiro? E acabar com essa pataquada desses homens, expulsão dos outros com um decreto de 78 que nem existe mais, pô. Fala o que, Teodoro? Sei lá, cara. Junta os homens aí pra ver o que vai fazer. Mas compra o livro desse camarada aí que vocês vão gostar, tá? E vamos entrar no tema aqui, esse tema aí que fala sobre, que eu vou falar sobre a recomposição, tá, pessoal? Não, vou fazer isso não. Vou deixar esse vídeo aí, tá? E vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Porque essa questão desse manual me deixou muito irritado, sabe? Porque, caramba, isso é um desprestígio muito grande com a advocacia, cara. Muito mesmo. Porque você chega ali, você acha que pode... Epa! Manual, que loucura, cara. E a camarada pega isso e taca o baile e ninguém faz nada, né, cara? E depois quer ficar chateadinho. É porque a pessoa não tá acostumada. Esse manual acho que tem 260 páginas, cara. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. E olha aqui, tá? O presente trabalho tem como escopo a necessidade de se obter equidade. Equidade, cara. Equidade. Nos atos administrativos, não. É o respeito incondicional aos princípios da administração pública. Em especial aqueles praticados no âmbito administrativo disciplinar, que não deixa de ser, tá? Um processo administrativo, né? Princípio da processualidade plena. Advogado, tá? Eliezer Pereira Martins. É isso. Vai lá ler o livro do cara lá se você conseguir achar, tá? Problema seu se não conseguir, porque eu tenho tudo dele, tá? Eliezer Pereira Martins. Não tem isso não, cara. Aí você incute a ideia na cabeça do militar, né, que tem um processo administrativo e pra eles tem outro. Não, é um só. A Constituição não fez diferença. A Constituição é a mãe, tá? Mas é os filhos querendo mandar na mãe. E os decorrentes, ó. Olha isso, cara. E aí você tem o âmbito do direito administrativo, né? Do administrativo disciplinar, né? E os decorrentes do poder de polícia judiciária militar, buscando promover uma harmonização. Não tem harmonização, cara. Não tem, porque, caramba, são procedimentos completamente diferentes, cara. Quando a gente tá falando de polícia judiciária militar, outro problema, cara. Porque você não pode, tá? Você não pode, né? A corregedoria não existe por lei. A corregedoria não existe por lei. Basta que vocês abram aí a lei 250, cara. Então,
Aí o camarada vai lá e faz um decreto. Todo ano muda, cara, a lei de organização básica dos bombeiros, né? Que teoricamente ali, né? Teoricamente não, cara. É uma lei complementar, pô. Porque você vai falar sobre organização, preparo e emprego do bombeiro e da PM. Então você não pode fazer isso por decreto, cara. Caramba, cara. Aí você muda todo ano. Aí cria centro de perícia médica, que não existe. Porque o médico perito bombeiro não é investido na função de perito. Então você pega ali e bota. Não pode, porque ele tem que ter toda a blindagem, né? Pra ninguém interferir nas suas decisões como profissional médico perito. Mas isso não existe, não existe não, tem a portaria, O que a gente faz com isso? Eu não sei, pô. Vamos perguntar pro MP. Que também depois tem que entender, tá? Uau, não tem processo de reforma, realmente não tem, pô. Não tem, cara, não tem. E MP, o inquérito policial, tá? É papel, tá? Não é... Nós temos previsão, tá? No Código Penal Militar, tá? É isso, tá? Tem previsão, tá? Qual é o processo penal militar, tá? Não quer seguir, cara? Eu abro aqui pra vocês, pô. Aí você não tem, cara. Você não tem esse processo. Vamos falar sobre isso, então, que eu vou gravar um outro vídeo. Mas eu vou falar um pouco sobre isso aqui, porque eu tô muito irritado com isso. Eu tô percebendo que eu tô irritado. Quem tá irritando, eu adoro, né? Aqui, ó. Então o pessoal pega isso aqui, tá? E é problema seu aí, tá? Então tá partindo do bombeiro, tá? Você emerge pro Brasil inteiro. Força Armada também. Todo mundo que se lascar, a culpa é deles aqui no Rio de Janeiro, tá? É desses camaradas aqui. Né? Então Teodoro. Abra aí, pessoal. Código de Processo Penal Militar. Famigerado. Isso aqui eu vou fazer diversas discussões aqui. Eu tô estudando muito, tá? Teodoro estuda. Fazendo muita discussão aqui pra pegar esses caras. Botar pra dar o AB lá em cima, ó. Botar pra dar o OAB lá em cima, tá? O OAB chegava pra botar esses camaradas, esses filhotes da ditadura na quadra deles. Vem cá, pessoal. Abram aí, tá? Abram aí. No artigo 9º, tá? No artigo 9º. No artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, né? Ele vai dizer aqui, né? Ele vai falar sobre o inquérito policial militar. E aí ele vai dizer assim, ó. Mas o que eu quero dele aqui, tá? É o parágrafo único. Olhem a advocacia do país. Olhem isso, cara. Por mais advogados que escrevam, tá? Pra gente poder, ó, ir pro fight, porque senão fica difícil, cara. Fica difícil. E por mais advogados que estudem direito militar e que estudem prerrogativas, tá? Pra não se tornarem, tá certo? Presas fáceis do sistema, tá? Não, meu camarada, a gente tem que papirar bonitão. Eu vou falar várias coisas aqui pra vocês sobre isso, tá? Pra vocês entenderem isso, tá? Porque aqui vale tudo os assuntos, tá? É isso, cara. São muitos interesses envolvidos, interesses políticos, interesses... E é isso, cara. A advocacia a gente tem que se blindar, cara. Senão fica difícil. Fica difícil, tá? Finalidade do inquérito. Vamos aqui. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar de sua autoria, tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Agora, olhem o parágrafo único. Ainda não faz não, Theo. Cara, isso aqui é um absurdo. E é isso que eu te falo, a gente pode fazer muitas discussões, sabe? E nós precisamos, é urgente, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, olhem isso, cara, os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas nesse código. Isso aqui é um vilipêndio, cara. Porque aqui é o seguinte, né? Então você cria, por exemplo, aí um centro de perícia, né? Eles mesmo fazem perícia no CBMERG, né? Acho que na PEMERG também. Mas como é que é isso, cara? Não pode, pô. Porque quando você está num contexto de polícia civil é outra história. Aqui você tem hierarquia de disciplina, tá, Instituto? E o que fazer com isso? Também não sei. Mas se você vai escrever isso aqui no parágrafo único do artigo 9º, você quebra essa lógica, por exemplo, de sigilo do inquérito policial. O que fazer com isso aí, cara? Então na hora chegou pra perturbar a advocacia, respeita a advocacia, vai ter que respeitar, vai ter jeito não. Vai dar ruim, não vai ter jeito não, pô. Estudei muito, cara. Olha isso aqui, ó. Parágrafo único, cara. Teodoro, o que fazer com isso? Porque aí o camarada vai lá, né, e aí ele pega, por exemplo, a prova, né, material do delito, por exemplo, de falsificação de documento público, ou qualquer prova, né, material, por exemplo, documento,
E como é que você colheu esse documento, cara? Você respeitou a cadeia de custódia? Teodoro! Respeitou? E o que fazer com isso? O que fazer com isso? A gente tem que correr pra dentro do Estatuto dos Bombeiros da PM, tá? E na Força Armada do mesmo jeito. Meu camarada, vão correr pra dentro de casa. Porque você é obrigado a cumprir, cara. Você é obrigado a cumprir a lei direitinho ali. Teodoro, mas ali não tá dizendo, Vamos ver. É isso. Porque, caramba, é pesado, pessoal. É muito complicado. Porque olha isso aqui, cara. E porque tá aqui, você vai lá e taca o baile, não quer nem saber, pô. E aí, o que o Teodoro faz? Teodoro estuda, Teodoro faz assim, ó. Teodoro vai lá, né? Estuda pra caramba investigação defensiva. Vai dar muito ruim por isso. Porque eu faço investigação defensiva. Porque a OAB deixou, pô. A OAB deixou e os filhos têm que obedecer a mãe. E a mãe falou, filho Teodoro, você pode ir lá. Você é advogado? Você pode ir lá, Theo. Pegar esse camarada aí, pô. Porque é prerrogativa, pô. Vou ler pra vocês? Tem que ler, né, Teodoro? Tem que ler, porque esses camaradas aí não estão entendendo não, né? Teodoro, que negócio é esse aí, né? A gente vai fazer também aqui, Theo. Tem que fazer, tá? Advocacia. Tem que fazer, tá? Advocacia. Vocês vão ver coisas absurdas, pô. Provimento número 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, tá? Da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Com fundamento no artigo 54, inciso 5, tá? Da Lei Estatuto da OAB. Quando você vai fazer, né? No final vai trazer, né? Essa nova aí prerrogativa, né? No ano de 2018, 11 de dezembro de 2018, tá? Artigo 7º desse provimento, as atividades descritas neste provimento são privativas da advocacia, compreendendo-se como ato legítimo de exercício profissional. Prerrogativa da advocacia, não podendo receber qualquer tipo de censura ou impedimento pelas autoridades. Então, esse provimento, né, ele tem por base uma lei federal, que autoriza, né, lei federal, Estatuto da OAB, que autoriza lá no seu artigo 54, que o Conselho Federal da OAB faça ali esse tipo de provimento. Ou seja, para tornar ali, né, possível ao advogado, né, buscar ali mecanismos, né, de investigação defensiva para comprovação, né, da defesa ali, o exercício do direito de defesa do cliente em juízo. E é isso, pô. E aí você tem todas essas previsões aqui, tá? E é muito complicado, porque o que fazer com isso, Teodoro? Aí você tem que pegar, igual o Teodoro faz assim, meu camarada. Fica a dica aqui, tá? Você pega lá do Código Penal Comum e tu imprime igual o Teodoro imprimiu, tá? Esse aqui é o Código Penal Comum, tá? Aí depois tu pega esse aqui que é o militar, aí tu bota assim pra tu poder ver o que dá. Cara, eu ouvi isso, tá? Cara, eu leio tudo, professor Nilo Batista, cara. Eu leio tudo, assim. Eu tenho, caramba, cara, tudo assim, do professor Nilo. Leio toda a galera aí boa do direito penal, né, cara? Toda. E eu leio, né, cara? Eu não lembro se eu li ou se eu vi, né? Porque eu li muitas obras de direito penal militar, né? Mas eu li, por exemplo, que você utiliza analogia. Oh, meu Deus do céu! Eu acho que esse professor Nilo viu isso aqui, vai ter um treco, a crise convulsiva. O que é isso, Tadário? Meu Deus, prof. Prof, olha isso aqui. Olha isso aqui, prof. Meu Deus, o que é isso? Eu cheguei agora, não entendo nada, cara. Tô começando a engatinhar nesse estudo aí de direito penal, cara. Mas eu pego, né, o direito penal, né, a boa doutrina do direito penal, né, e tento ali, né, transplantar essa ideia, né, essa dogmática, né, penal crítica para o direito militar, por isso, porque, cara, ele tá lascado aqui, cara. Poxa, é muito complicado, cara. Eu fico imaginando, sabe? Porque, caramba, o que é isso, cara? Olha o que tem aqui, cara. E isso opera. Eu acho que, de repente, professores, né, que doutrinadores, enfim, que vê, mas você não deve aplicar, não. Meu Deus, que é isso? Aplica assim, tá, prof? Aplica tudo, aplica tudão. Olha lá o artigo 3º, tem analogia aqui, ó, analogia. Caramba, eu ouvi o camarada falar, eu não sei quem foi aqui, mas eu tenho que falar, né? A pessoa que falou isso, né? Que, por exemplo, o artigo 3º vai dizer assim, ó. Os casos omissos nesse código serão supridos. Olha isso, cara. Aí tu tem lá a linha E, pela analogia. Aí tu pensa analogia, né? Puta merda, cara, como é que é isso? Já tá ruim, né? Processo civil. Vai lá no processo civil. Caramba, o professor Auri fala muito disso, né? Auri Lopes, ele fala muito disso aí. Que isso aqui é um absurdo, né, cara? Ele faz uma metáfora muito maneira, eu gosto muito dele, eu tenho tudo dele. Professor Auri, né? E ele fala, né, cara, que é a Cinderela, né? Meu Deus do céu, o que é isso?
Não pode, cara. Você tá falando de direito penal, cara. Mas vem aqui, ó. Vamos aqui, Tadoró. Aí tem, tá? Os casos omissos nesse código serão supridos, tá? Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto. Aí aqui, essa beiradinha aqui, por exemplo, né? Aí não aplica a NPP. Aí não aplica a NPP. E sem prejuízo, né? Da índole do processo penal militar. Aí não pode a NPP. Ah, pode homenagem. Vai lá olhar, cara. É umas coisas que eu de verdade assim, uau! Eu não aguento, cara. De verdade, não aguento. Eu não aguento. E você tem aqui, ó, pela jurisprudência, pelos usos e costumes militares, pelos princípios gerais de direito, aplica princípio geral de direito, mas não aplica princípios constitucionais, cara, que não tem nada a ver, tá? Mas esse aqui aplica. Mas o direito penal não aplica, penal militar não aplica princípios constitucionais. Não, Teodoro, não. Não, Teodoro. Não, Teodoro. E é muito louco ver isso, sabe? É mesmo, de verdade. É de verdade. E aí você tem toda essa maluquice aqui, cara. O que fazer com isso? Sei lá, cara. E aí você tem esse manual aí, pô. Que tá vivinho, tá? Tá vivinho, tá, MP? Tá vivinho, tá? E é isso, cara. E você tem toda essa situação aqui, né? E eu acho interessante, por exemplo, né? O 10, tá? Pra ficar a dica aí, tá? CBMERG especial, tá? Fica a dica, tá? Olha isso aqui, cara. O inquérito é iniciado mediante portaria. Eita, Teodoro. Aí tu vem aqui. De ofício, tá? De ofício. Pela autoridade militar, em cujo âmbito de jurisdição ou comando, né, haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Tem que fazer, hein? Tem que fazer, tá? Tem que fazer, hein? B. Por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita, enfim. Aqui é o seguinte, ó, nós não temos corregedoria, porque a lei que fala sobre a organização básica não diz que tem. Então, quem delegou? Então, você foi lá como corregedor interno e abriu um IPM com ordem de quem? Se o cargo não existe. Então, quem te delegou competência para que, enquanto oficial, ok. Mas quem te delegou competência? Ora, se a gente for partir, né, dessa premissa de que não existe a corregedoria na lei que trata sobre organização básica, como que faz isso? Como que faz isso, cara? Pois bem, Teodoro, vamos superar essa fase. Então, não existe, mas é o que tem e é isso aí. Tá, mas então, quando você aí, corregedor, quando você instaurou o inquérito policial militar, né, e você indiciou a pessoa, né, essa pessoa precisava ter sido citada. Essa pessoa tinha que ter tido a oportunidade de acompanhar o processo, acompanhar ali os andamentos ali desse inquérito policial ou não. Porque quando você instaura um inquérito e você já tem elemento, né, de autoria e materialidade, nem deveria ter feito. Porque nós temos previsão aqui que tem que mandar direto para o MP. Porque se é uma instrução provisória, é isso. Pode levar 3 anos. Pode levar... Não pode, pô. E o que fazer com isso, Teodoro? É isso. Manual, tá, MP? Tem manual, tá? E aí você vê aqui, ó. E depois arquiva, tá, MP? Usando lá a súmula... Eu já vi, tá? Súmula 473, tá? Súmula 473. E Lei 5427 de 2009, que fala sobre processo administrativo. Pode isso? Teodoro, acho que não pode não. Mas tá fazendo. O que fazer com isso? E mais, tá? Inquérito policial lá arquivado que você... Meu Deus, é isso, tá? Arruma a casa, eu tô falando, pô. Eu não tenho nada contra a vida de ninguém, cara. Não quero saber da vida de ninguém, mas é isso, pô. É isso. Aí aqui, ó, em virtude de requisição do Ministério Público, por decisão do Superior Tribunal Militar, aí você tem essa doideira aqui, né? A requerimento... aqui, ó. A requerimento da parte ofendida, né? Ou de quem legalmente represente. E a linha F, tá? Quando de sindicância... Quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar. Mas aqui, muito interessante, tá?
Você tem inquérito policial militar, tá? Não. Você tem inquérito policial militar, tá? Você tem uma instrução preliminar de insubmissão. E você tem uma instrução, tá? Preliminar ali, tá? Provisória, tá? De deserção, tá? Astuto. Só que aí quando você vai falar sobre deserção, por exemplo, cara, você não tem um procedimento como tem para inquérito. E aí você vai, MP, e pega esse, primeiro, o manual feito pelo próprio MP, né? Uma recomendação que diz que não comete crime militar, né? E aí, pra completar, você tem esse manual aqui. Eita, Teodoro, o que fazer com isso? Também não sei, pô. Também não sei. E o que fazer com o artigo 30, tá? Precisa ter uma noção, a gente tem que estudar, cara. Olha o artigo 30, cara. A denúncia deve ser apresentada sempre que... Deve ser apresentada sempre que... A prova de fato que, em tese, constitua crime, indícios de autoria. E assim, é muito louco ver isso. Mas aqui fica a dica, tá? Você tem uma previsão, eu acho que é artigo 300 e alguma coisa. 300 e alguma coisa. Que vai falar sobre essa questão, né? De você mentir. Então você tem você tem ali quando você colhe a informação, né? Quando você está ouvindo ali a pessoa, né? E mentir em juízo também. Caramba, o que fazer com isso, Teodoro? Caramba, é isso que eu falo. A gente tem que estudar, cara. Pra colocar cada um no seu quadrado. Porque a situação é muito séria. E não sou eu responsável por isso, tá? É porque foi passando, ninguém foi fazendo nada. E vamos que vamos. Mas uma hora quando chega, meu cara. E o que faz com isso? Também não sei, cara. Só que eu, Teodoro, vou me calar, pô. E é isso, cara. E aí você tem uma situação que eu queria até citar pra vocês, né? Porque você tem essa questão, por exemplo, né? Porque você não pode ficar aplicando no Rio de Janeiro, cara, a lei de organização da justiça militar, cara. Que loucura é essa, cara? Caramba, se você for olhar, essa lei, aí você tem o decreto-lei número 1, número 2 e número 3. É os 1001, 1002 e 1003. Aí você tem Código Penal, Processo Penal e essa lei lá que fala sobre a organização da Justiça Militar da União, cara. Que virou a Lei 8.000 e alguma coisa, que foi sensivelmente alterada em 2018. Teodoro. É isso, pô. E aí você tem toda essa loucura, né? E aí, por exemplo, você tem lá uma pessoa vai fazer ali, né, declaração, aí você vai fazer, aí eu acho que isso, cara, é até um juiz, né? Ele falou isso, eu não lembro aqui. Eu acho que um professor também escreveu isso, um doutrinador escreveu sobre essa questão, né? De você, por exemplo, você mentir em audiência, né? Caramba, cara, isso é um problemão, hein, meu camarada? Porque isso aqui é o seguinte, aí você tem que... Aí ao final, né, da ação criminal ali principal, né? Se você de fato entende que a pessoa mentiu, Teodoro, aí tem que fazer, né, a extração de peças dos autos para que o MP promova, tá? A denúncia da pessoa ali que prestou testemunho. Então eu fiquei estressado, né? Porque eu estudo pra caramba. E eu, quando vejo determinados comportamentos, meu Deus, o que é isso? Tenho medo, cara. Porque, cara, se a pessoa não pensa nas consequências, eu, Teodoro, penso, pô. Por isso que muitos clientes eu recuo, cara. Porque quando eu vou olhar, epa, tô fazendo investigação defensiva, meu camarada. Eu não quero o meu cliente morto, pô. E fico muito chateado, né? Porque é sobre isso, cara. Você não pode chegar ali como advogado, né, cara, e querer desprestigiar teu colega. Eu não tô falando substituindo aí não, tá, ó, BRJ? Não tô não, hein? Porque o cara olha, né? Uma coisa é você olhar ali, né, um processo criminal, né, com uma pena pequena, e você fala, tá com baile, pô, não vai ser preso não. Caramba, cara, a gente tem que pensar, pô. Tem que pensar porque um militar, por exemplo, né, que faz ali você não aplica a pena, você suspende, enfim, mas isso tem reflexos pra carreira dele, cara, porque tu tem que reabilitar o cara, pô, senão o cara não é promovido. Você tem que explicar isso pra ele, você explicou? Nada, eu só queria ali fazer uma graça. É isso, pô. É isso. É isso, tá? Então eu fico assim, de verdade, muito preocupado. E o que eu posso fazer, por exemplo, eu de novo afirmo, cara, eu sou advogado, eu não sou promotor, tá? O que eu posso fazer pra sair fora ali, eu faço. É o MP que tem que ver isso. Eu não vou colocar meu cliente em risco, né? E nem eu. Não, é negativo, pô. É isso aí mesmo. Porque ninguém pode garantir minha segurança. E nem a segurança do meu cliente. E é o MP que tem que fazer isso. O que fazer com isso? Eu também não sei, pô. Porque é muito fácil, né? Falar, Teodoro, tem que fazer. Aí o Teodoro é que fica, né? Porque, cara, parada sinistra, pô. E todo mundo vê, é só procurar que acha, pô. Mas eu não vou ser ali. Não, cara. E o que acontece é porque não tem jeito, pô.
Porque senão não faria não, pô. Porque ninguém pode garantir minha segurança. Nem o MP fui lá conversar com o ouvidor e ninguém fez nada, pô. É isso, cara. Então você entende como a situação é muito séria? É muito séria. Não tem processo administrativo, pô. E todo mundo sabe disso. Não tramita no SEI, não tem nada, cara. Se chegar ali e tirar a prova, você... Porra, é surreal ver isso, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? E aí você vive essa situação, né? De manipulação ali do governo. Caramba, o que é isso? Aí eles falam aqui, né, que essa elaboração aqui do Manual dos Bombeiros, né, Manual de Atividades Correcionais, visa proporcionar, né, uma uniformidade no âmbito do sistema correcional. Que ousadia, cara, que eu tenha de fato aqui condição, né, de poder discutir judicialmente aqui, tudo isso face a face com essas pessoas, de verdade, quero mesmo, porque caramba, quanta dor vocês causaram, quanta dor vocês causam, e todos vocês precisam sim responder por isso, todos. Por isso que a gente tem, pessoal, que controlar quem tem poder, cara, porque isso aqui é um absurdo, facilitando o acesso às informações e preenchendo lacunas, vergonha na cara, é o que falta pra todos vocês que fizeram isso aqui, pô. Tem que se explicar, pô. Tem que se explicar. Preenchendo lacunas. Vou citar o nome de cada um de vocês aqui. Preenchendo lacunas que, por vezes, criam obstáculos na compreensão e na consequente aplicação eficaz. Estudaram tanto e não viram que o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro não tramita seus processos no CRJ, que não tem regras, que não cumpre a Lei 5427 de 2009 sobre procedimento administrativo, que o Decreto 2155 de 78 não existe, porque foi revogado, né, pela Emenda Constitucional 11 de 78 em 1º de janeiro de 79. É isso. Mas ninguém faz nada, né, cara? Você expulsa o aluno oficial bombeiro aí, Ministério Público, sem processo, sem nada. Você vai dando prisão, né? Ao invés de detenção, pro cara cumprir mais de 30 dias e você, ó, espirra o cara, pô, ninguém faz nada e depois quer fazer correria pra fazer revisão. Aí a pessoa que não cumpre a lei, né? Corregedor que não cumpre a lei, cara, que participou efetivamente, cara, de todas as exclusões, porque eles estão lá há anos, cara, faz a revisão administrativa. Pode isso, Arnaldo? Eu não sei. Vamos perguntar pro MP. É isso. A elaboração do manual visa, né, por vezes, criar obstáculos, né, e na consequente aplicação eficaz das normas vigentes da legislação brasileira. Vocês não cumprem nada, vocês não cumprem a Constituição, vocês aí não cumprem, tá, o Estatuto dos Bombeiros, o Regulamento Disciplinar, vocês não cumprem nada, isso é uma falácia, pô. Isso é uma falácia. Se cumprisse a Constituição, vocês nem teriam feito esse documento. É isso. Se cumprisse a Constituição, nem esse documento, isso é uma ousadia. Isso é uma ousadia, cara. Eu ouvi de oficial, cara. Eu vou ter que te ensinar processo administrativo aí do conselho. Que ousadia, meu camarada. Que ousadia. Escreveu aqui, tá aqui. Esse oficial que falou essa gracinha pra mim, tá aqui, tá? Tá aqui. Astuto. Tá aqui. Escreveu aqui, tá? Falou gracinha pra mim, tá? Ó, BRJ. E escreveu isso aqui, eu vou falar aí o nome dele pra vocês. Caramba, cara. E esclarecendo conceitos, definições, jurisprudência, bem como aspectos legais e práticos do tema proposto. Essas pessoas, por exemplo, no meu entendimento, não poderiam advogar. A gente tem que colocá-los todos na lista lá de violadores de prerrogativa, não só por isso aqui não. Eu provo, pô. Eu provo. As contribuições que preenchem as páginas deste manual são resultado do empenho e dedicação de uma equipe de colaboradores da Corregedoria Interna do CBMERG, que não mediram esforços na busca de um material valioso que possa servir como fonte de consulta para o desempenho das atividades correcionais executadas em nossa briosa corporação. É briosa corporação mesmo. É mesmo. E é por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo isso aqui, tá? Muito mesmo, cara. Porque, cara, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um vilipêndio. Isso aqui é um... Se eu for entrar aqui no tema pra ler pra vocês, né, quando eu falo sobre inquérito policial, meu Deus, o que é isso, cara? É surreal ver isso. Aí faz um histórico aqui. Nossa, melhorei bastante, tá? Melhorei bastante. E vamos expor, né? Eu vou expor esse aqui, tá? Eu vou expor o meu. E vamos chamar aí o pessoal especialista em direito militar, né? Pra dar uma lida no que vocês fizeram e no que eu fiz. E vamos ver o que vai dar. Tô aberto ao debate, tá, meu camarada? Pega aí o que o Teodoro fez.
Cada tópico deles, cada coisa que eles escreveram aqui, tá? Eu fiz a crítica. Vou disponibilizar em todos os grupos que eu tenho no Corpo de Bombeiros, tá? Em PDF, o que eu fiz e o que vocês fizeram, tá? A corregedoria interna, e vamos ver o que vai dar. E vamos deixar aí que a bombeirada, enfim, as pessoas que entendem de verdade podem falar sobre o processo penal militar e militar de um modo geral, tirem suas conclusões, pra vocês entenderem a gravidade disso aqui, cara. Pra vocês entenderem, tá? Aí fala, cara, abre um tópico falando sobre Força Auxiliar do Exército. Meu Deus, o que é isso, cara? Não compreende essa noção, sabe, da lei de organização básica. Não compreende. E aí não quer ser exposto, vai ficar chateadinho, problema seu, pô. Porque pra fazer isso aqui, né, fez, né? Mas agora tem que responder por isso, pô. Então vamos todo mundo junto, pô. Vai fazer isso, pô. Falar sobre... Aí abre um tópico falando sobre noções de direito administrativo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Princípio da legalidade, enfim. Caramba, misturou tudo, cara. Princípio da eficiência, saiu misturando tudo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pô. Eu fico chateado pra caramba, sabe? Porque eu que sou, né, acadêmico, na essência, né, doutrinador, cara, eu escrevo livro e, puxa vida, caramba, eu quero mais é contribuir com o meu país, sabe? Nossa, muitas horas de estudo, sabe, pessoal? Eu vejo determinadas coisas que eu falo, caramba, que ousadia, né, cara? Eu desprestígio com aquele profissional que estuda, sabe? Mas, infelizmente, é o que nós estamos vivenciando aí, cara. E aí você tem toda a Constituição Federal aí disponível, né? Mas ninguém faz nada, pô. E aí não sabe por que tem criminalidade. É isso aqui, ó. É isso aqui, cara. Aí você olha lá, né? Porra, acumulando ilicitamente cargo público e depois vem dizer que ia aplicar. Que loucura, cara. E é isso. Eu tô, assim, muito chateado, né? Tô terminando de fazer isso aqui. Isso aqui me gerou muito desconforto, mas é isso. E eu comecei a fazer e parei, depois peguei, hoje peguei mais de novo aqui. Porque, cara, vou ter que ser dose homeopática, tá, pessoal? Aqui é complicado, tem que ser dose homeopática, porque senão dá ruim, pô. É muito complicado isso. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a confiança, tá? Vou gravar um outro vídeo aí falando sobre essa questão da recomposição salarial, tá certo? Agradeço muito a confiança. Até o próximo vídeo. Abraço.